Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, meus queridos telespectadores da TV Muito Maior, estamos felizes por mais uma oportunidade de poder trazer para vocês estudos, reflexões acerca dos ensinamentos profundos, iluminados e libertadores do nosso mestre e amigo Jesus. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, ainda dentro da sua ótica de sermão talmúdico, sermão do monte, capítulo 7, versículo 7 do Evangelho de Mateus. Aqui Jesus diz assim: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Então, você observe que Jesus reforça, lá no capítulo 6, anterior, na parte anterior, nós falamos sobre o Pai Nosso. Vimos todos esses conceitos de oração. Aqui Jesus coloca 3 pontos na forma de pedir. Ele manda você pedir, depois ele manda que você procure e por último você bata. Então são 3 verbos: pedir, procurar e bater. O que significa que você nem sempre recebe quando você pede. Porque ele diz assim: pedi e vos será dado. Muito bem. Mas eu entendo que para que você receba o que você pediu, você tem que procurar. Você tem que agir. Você não tem que ficar esperando, sem fazer nenhum esforço, porque Jesus disse que tudo aquilo, lá no Pai Nosso, ele fala que antes que a gente peça qualquer coisa a Deus, ele já sabe do que a gente precisa. Mas ele não vai dar aquilo que a gente não merece. Por isso, é muito importante que a gente peça e vá em busca, porque ele diz: procurai, pedi, vos será dado, mas procurai, porque você vai encontrar, e batei, que a porta vos será aberta. Então, quando você pede pelos outros, esse pedido já é suficiente, porque quando você pede alguma coisa por alguém, você já merece receber essa coisa. André Luiz tem uma de suas obras, que são 17, eu não lembro, agora eu não sei o nome desta, mas eu li essa frase e não esqueci nunca. Quem não sabe pedir, não sabe receber e muito menos agradecer. Então é uma forma de nos orientar que se a gente pede pelos outros, o livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade diz que quando mais de uma pessoa se reúne para pedir por alguém, os espíritos elevados simpatizam com o nosso pedido, porque o nosso pedido não está sendo egoísta. Porque vocês sabem que muita gente pede só por si. Então, quando você vai pedir só por você, você tem que pedir, você tem que procurar e você tem que bater. São os 3 verbos que a gente viu aqui. Pedir, procurar e bater. Porque a oração como um todo, no livro hebraico, a gente já viu isso no livro Sidur, livro de orações judaica, ela tem 4 tipos. Essa aqui Jesus está se referindo só do pedido. Mas tem oração de pedido, tem oração de agradecimento, tá certo? O pedido deve ser pelos outros, o agradecimento é por a gente ter recebido, mas ainda tem a oração de louvor e de introspecção. Porque, na verdade, o verbo leit palel, em hebraico, que é um radical palel, significa julgar a si mesmo. Então, orar é meditar. No programa anterior, nós falamos do bochicho de Ana, esposa de Elcana, pedindo para ser mãe.
A forma silenciosa é aquilo que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio. Então esse é o ponto que a gente não pode deixar de refletir e de entender que a gente pede mal, não pede só pelos outros, a gente pede quase, desses 4 tipos de oração judaica, a gente só conhece um, pedir, e pedir por mim. Mas quando eu peço por mim, diz Jesus, eu tenho que procurar e eu tenho que bater. Então, eu tenho que conquistar o meu pedido, porque se a gente merece, a gente pede, a gente procura e a gente bate, a gente vai receber. Eu acho isso muito interessante, porque já poderia ter sido dado por Jesus lá no Pai Nosso, essa oração dada como pedir e recebereis, e acabou. Né? Mas existe aqui, ele repete no capítulo 7, o Pai Nosso é no capítulo 6, se eu não me engano, 9 em diante. E aqui ele já está no capítulo 7, no versículo 7. 2,7, sabedoria, olha aí. Em hebraico, 7, na numerologia judaica, é sabedoria, perfeição. A criação foi feita em 7 dias. E assim, meus irmãos, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Então aqui nós trazemos, concluindo esse versículo 7, uma coisa diferente simplesmente do pedir e recebereis sem o esforço. Você pode pedir e receberá, mas você precisa, no versículo 8, você vai encontrar dizendo: porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura acha, e a quem bate é aberto. Então é preciso que você se mova e simplesmente não espere. O significado é esse. É um pedido dinâmico. A gente tem que mostrar que a gente merece receber porque a gente fez a nossa parte. É isso que eu entendo. Porque esse versículo complementa o anterior. Mas coloca como ponto básico a conquista conseguida, complementada pelo pedido, com as suas atitudes, com as suas ações, com o seu movimentar. Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 3, ele diz que a gente pede e não recebe porque pedimos mal com o desejo de satisfazermos as nossas paixões. Fantástico isso, né? É mais ou menos o que eu já tinha dito para vocês. Muitos, como diz André Luiz, quem não sabe pedir, não sabe receber, muito menos agradecer. O pedido representa a tua necessidade. A busca, a procura, representa o teu dinamismo, o teu esforço de buscar aquilo que você precisa. E por último, você buscando, achando, você vai bater. Bater na porta para receber. E aí, a porta será aberta. Por isso, diz Tiago, está claro que muitas vezes não sabemos pedir, pois quase sempre o nosso pedido é egoísta, como eu falei para vocês. Claro que Jesus está falando aqui dos bens gerais, para pedido de todos. Aquele que já atingiu a evolução espiritual sabe pedir. E por isso sabe receber e por isso sabe agradecer. Porque os seus pedidos são sinceros, são honestos, são pedidos que justificam. Não é? Quando você se debruça diante de uma situação e ora por alguém que está em sofrimento, que está em necessidade, tenha certeza, meu querido telespectador, isto é muito simpático a Deus e a Jesus. Então, saibamos pedir. Porque Jesus faz mais uma pergunta nesse sentido. Qual dentre vós que conhece um homem que seu filho vai lhe pedir um pão e ele dá uma pedra? Olha como Jesus é fantástico, né? Ele aqui volta
ao monte, onde ele foi desafiado na sua reflexão sobre a missão que ia abraçar. Ele coloca o pão em antagonismo com a pedra. O pão é o símbolo da vida. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, eu sou o pão da vida. Então o pão é o primeiro alimento, o pão é sagrado para o povo judeu. Eu me lembro que eu fui distribuir uns pães aqui com um amigo judeu, e as pessoas abriram o saco e estavam jogando o pão dentro do saco. Ele disse, não jogue o pão, coloque ele com carinho, com zelo, porque o pão é um alimento sagrado. Então, qual do teu filho que está com fome pede um pão e você dá uma pedra a ele? Mesmo, aí diz Jesus, e ele te pede um peixe e você dá uma serpente. Outro antagonismo. O peixe é alimento, né? A serpente eu já sinto ojeriza quando eu vejo uma serpente. Eu vejo pessoas que criam, eu não tenho coragem de tocar numa serpente. Porque minha infância eu me criei num ambiente que tinha serpente demais. Pessoas que morriam, mordidas de cobra. Eu via de noite, no meu interior, a cascavel balançando o seu chocalho, umas pedras que tinham atrás da minha casa. Já acordei com serpente enrolada na minha perna. Quer dizer, eu tenho uma verdadeira, eu não digo trauma, mas eu tenho uma certa ojeriza, um receio com relação à serpente. E Jesus faz realmente uma colocação antagônica muito forte. Porque o peixe é dócil, riquíssimo em proteína, é um animal, é um ser, né? Que nos inspira até um sentimento de carinho para com ele. Eu não tenho coragem de tirar a vida de ninguém, muito menos de um peixe. Eu vejo um peixe morrendo, batendo fora d'água, vejo aquelas pescarias que as pessoas ferem o bichinho para depois jogar fora. Eu não acho que seja um esporte agradável. Eu acho que é uma opinião pessoal, que o pescador vibra com o que faz, eu respeito. Não estou aqui sendo contra aqueles que gostam de uma boa pescaria. Eu estou aqui defendendo a vida do peixe, que eu acho que ela é uma vida como uma vida qualquer. Eu acho lindo um peixe, de qualquer espécie. Desde uma simples piaba, que é um peixinho pequenininho, até a baleia, que na verdade não é um peixe, é um animal, mas eu acho que todos eles merecem nossa vida e o nosso carinho, porque são animais dóceis, belos. Enquanto a serpente, eu vejo já como símbolo de sabedoria, de prudência, que Jesus fez exatamente um antagonismo também muito bonito entre a serpente e a pomba. A pomba é a paz, né? Simboliza a paz. A serpente já simboliza a coisa mais diferente, mais destruidora, mais agressiva. E tu fala com relação ao mundo animal e não a simbologia. Por isso Jesus diz, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E aí ele coloca, portanto vós que sois maus, não é? Sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai dos céus dará coisas boas àqueles que lhe pedem. Logicamente, que merecem, né? Então, quando ele coloca aqui esse fechamento, eu acho muito interessante, porque ele coloca o limite entre a nossa condição humana e a misericórdia divina, fazendo-nos refletir sobre uma questão simples e profunda. Se nós somos humanos e falhos e queremos sempre o melhor para os nossos filhos, né? Então, imagine Deus. E aí, meus queridos irmãos, que a gente vai encerrar esse programa fazendo uma reflexão muito interessante sobre tudo isso. Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Por isso que eu vejo a doutrina espírita com muita racionalidade nos seus prepostos. Porque a gente não dá uma serpente ao filho que pediu um peixe, nem uma pedra ao filho que pediu um pão.
quanto mais vosso Pai que está nos céus. Vocês que são maus, diz Jesus, não dão coisas ruins aos seus filhos que os pedem. Imagine Deus. Então eu não vejo Deus colocando seus filhos no inferno. É a minha visão. E aí entra a reencarnação como explicação lógica, clara, racional, para mostrar que ela se trata de uma execução da justiça divina, que é igualdade para todos, como diz o profeta Isaías, para Deus, não há acepção de pessoas. Por que é que a gente não pode entender que se um pai dá sempre chance ao filho, sempre dá boas coisas a eles, por que é que Deus não nos dá a chance de recomeçar? Por que é que uns vivem tão poucos, outros vivem 90, 100 anos? Como é que a justiça de Deus se equilibraria em situações dessas? Uma criança que morre com 4, 5 anos, como vai ser julgada ela com relação àquele outro que morreu com 90, com 100? A reencarnação traz exatamente essa justiça divina, né, para equalizar e dar a cada um conforme as suas obras. Por isso que Jesus disse que em Mateus 16, 27, o Filho do Homem virá na sua glória e dará a cada um, recompensará a cada um segundo suas obras. Então nós recebemos aquilo que plantamos. As nossas obras são os frutos da nossa semeadura. Por isso que eu vejo, aí me permita, a reencarnação nesse ponto como um princípio que a doutrina espírita adotou, que muita gente não gosta. Alguns irmãos não aceitam, não creem, mas se você procurar entender, a reencarnação é o único princípio que justifica a justiça de Deus. Porque com a reencarnação acabam-se os privilégios, acabam-se as entradas no céu pela porta da cozinha, com arrumadinhos, uns com mais direito do que o outro. Se assim for, Deus não seria justo, seria suprema sabedoria. Mas Ele é bondade, Ele é amor. Eu só entendo Deus assim, que pode fazer com que todos nós sejamos responsáveis pelos nossos atos e colhamos o que plantamos. Ninguém sofre sem dever. E ninguém, aquele que você, como Kardec, tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele classifica, bem-aventurados os aflitos, que ele pergunta, não dá para entender como é que as pessoas sofrem. Por que sofrer? E alguns dizem, tem que sofrer para ser feliz. Mas por que é que uns sofrem mais e outros menos? Pergunta Kardec. Por que é que uns nascem na opulência, outros na pobreza, ou na miséria, outros na beleza? Uns nascem de cor, outros nascem branco, pessoas de diferentes nacionalidades. Deus é único. Cada um tem uma colheita, eu acho. Eu não vejo como os astronautas lá de cima não veem barreiras entre as nações. Somos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, uma família universal. Todos somos filhos de Deus. E aí Jesus sonha com um só pastor e um só rebanho, que era esse o seu objetivo. De juntar todas as suas ovelhas como um só pastor, que é Ele, para que não se perca nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, porque eu sou o bom pastor. Então Jesus veio com esse objetivo, não de morrer graciosamente por nós, ou dizer assim, Ele morreu já por mim, eu estou salvo. Não é bem assim que a gente pode entender, porque eu não vejo racionalidade nisso, eu vejo privilégio. Então, é preciso que a gente, como Jesus, como vimos agora, pedir, mas buscar e bater, fazer a sua parte. Porque dentro da lei de causa e efeito, cada um recebe
àquele que merece, àquele que plantou. Então, esse evangelho de Mateus, capítulo 7 a 11, que nós vimos agora nesse programa, ele é muito interessante, porque ele mostra que até o pedido, o que você deseja, você tem que buscar. Tem que bater, você tem que procurar, tem que ir atrás, correr atrás, como muita gente usa na linguagem do dia a dia, para conseguir o que você precisa. Não pense que você não precisa mais fazer esforço para entrar no reino dos céus, porque nós vamos ver em programa futuro que Jesus fala que a porta material é larga e a porta espiritual é estreita. E ele é o caminho que leva à verdade e à vida, que é isso que nós vamos ver. E que nós vemos aí no Evangelho de João, ele colocando que está no caminho, nas verdades e nas vidas. Ele representa esse conceito de princípios que faz com que nós cheguemos a ele pelas nossas ações, pelo bem praticado. Porque ele fala que vai haver uma colheita no juízo final. O que você fez, você vai receber pelo que fez. Ninguém vai receber graciosamente nada sem merecer. Não acreditem nisso, por favor, porque senão a decepção vai ser grande. Porque a grande lei do universo é a lei da semeadura e da colheita. A primeira parábola do Cristo é a parábola do semeador. E para cada local semeado teve uma resposta na semente. E a nossa semente tem que ser plantada assim. O melhor local, o melhor ambiente e a boa semente, que quem planta boa semente, como diz a própria Torá, colhe 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Ou seja, se você semeia bem, você colhe bem. Por isso, sejamos humildes, simples. Não acreditemos num céu gratuito sem esforço, porque a decepção virá depois. Se você não gosta do que eu estou dizendo, mas anote que você vai deparar com isso um dia. A cobrança virá, meus irmãos, para todos nós. Porque se eu entendesse, se eu conseguisse aceitar que eu vou para o céu sem fazer esforço, só porque Jesus deixou um evangelho, morreu numa cruz para me salvar, ele morreu numa cruz para chamar a minha atenção. Ele chamou a atenção para o que ele deixou e ele deu a receita. Pregai o evangelho, ressuscitai os mortos, curai os enfermos, dai de graça o que de graça recebeu. Existem muitas recomendações dele nesse sentido, para que possamos atingir o nosso objetivo. Ninguém vai receber sem ter plantado, sem ter semeado. A sua morte chamou atenção para que a gente não deixe de vigiar e orar, porque só assim a gente chega ao reencontro com ele. Obrigado a você por mais essa oportunidade, que ele habite no seu coração e na sua mente, e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Muita paz a todos.